E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar fundo em mais um tema fascinante. Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar o universo da inteligência artificial na publicidade digital, aqui no Brasil. Ah, parece bem interessante. E para nos guiar nessa jornada, temos um guia incrível. O Guia de Uso da Inteligência Artificial na Publicidade Digital, publicado pelo IAB Brasil. IAB Brasil. Isso, e olha só, ele foi escrito por experts de peso, como o Marcondes Farias da Microsoft e o Adriano Henriques. Caramba, já dá pra ver que é coisa séria. Pois é, e o mais legal é que o guia mistura a visão teórica com a experiência prática de quem está usando IA no dia a dia da publicidade. Legal, então a gente vai ver a teoria e como ela se aplica na prática. Exatamente, e sabe o que é mais incrível? O guia até usou inteligência artificial na escrita de algumas partes. Sério, que maneiro. Mas vamos começar do começo, né? Boa. O guia nos leva para uma viagem pela história da IA, desde lá dos anos 60, quando tudo começou. Nossa, faz tempo, hein? Aí não é nenhuma novidade. Naquela época, a ideia era usar a lógica para simular o pensamento humano. E o Alan Turing, aquele gênio do teste de Turing, acreditava que se uma máquina conseguisse conversar como um humano, ela podia ser considerada inteligente. Faz sentido. Lembra do Elisa? Aquele chatbot que simulava um psicoterapeuta. Ah, sim, lembro. Era a sensação da época. E o Shenki, aquele robô que andava por aí. Parecia coisa de ficção científica. Era mesmo. E esses exemplos mostram que a busca por soluções inteligentes para problemas complexos sempre fez parte da nossa história. Mas nos últimos anos a gente viu uma explosão de novas tecnologias, principalmente com a chegada da IA generativa. E o guia explora a fundo essa revolução. IA generativa. Só se eu ouço falar muito. Ela tá dando o que falar, né? É. O Google explica direitinho como ela funciona. Basicamente, ela aprende com uma montanha de dados e usa esse conhecimento para criar coisas novas. É como se a máquina tivesse uma veia artística. Interessante. E o guia dá exemplo de como essa IA generativa é usada na prática. Claro, ele mostra como ela já está sendo usada para criar anúncios personalizados, gerar imagens que parecem reais, compor músicas e até roteiros. A criatividade da máquina é impressionante. Nossa, que legal, dá pra fazer tanta coisa. Tem um exemplo que me deixou de boca aberta. O guia fala da CTAG, uma empresa que usa IA generativa para criar anúncios que se encaixam perfeitamente no contexto da página. Imagina só, você está lendo uma matéria sobre culinária e de repente aparece um anúncio de uma panela super moderna. Que legal. É a IA trabalhando para conectar a mensagem certa com a pessoa certa, no momento certo. Exatamente. E o guia também destaca como a IA generativa pode ser usada para analisar o desempenho das campanhas e sugerir melhorias. Então a IA generativa não é só uma artista, ela também é uma estrategista de marketing. É isso aí. Mas é claro que nem tudo são flores, né? O guia também aborda um problema que tem dado o que falar. A tal da alucinação da IA. Alucinação da IA, o que é isso? É que às vezes a IA inventa coisas, sabe? Criando informações falsas ou imprecisas. E como isso acontece? Isso acontece porque ela se baseia em padrões que aprendeu, mas não tem uma compreensão real do mundo como a gente. É como se a IA tivesse um devaneio criativo e acabasse inventando uma história. Entendi. Então a gente ainda precisa ter cuidado com a IA. Sim, o guia deixa claro que por enquanto não dá para confiar cegamente na IA. A revisão humana ainda é fundamental para garantir que a informação seja correta e confiável. Faz sentido. No final das contas, a responsabilidade ainda é nossa. Com certeza. E o guia reforça que a responsabilidade final pela comunicação é sempre do ser humano. A gente não pode terceirizar a ética para as máquinas, né? É verdade. Falando em responsabilidade, o guia também destaca a importância do prompt engineering. Prompt Engineering. Que nome complicado. É o nome meio assustador. Mas basicamente é a arte de conversar com a IA. De dar as instruções certas para que ela produza o resultado que a gente espera. Ah, entendi. É como ensinar a IA a falar a nossa língua, a entender o que a gente quer. Exatamente. E o guia dá dicas valiosas de como criar prompts eficientes, como o Zero Shot, que é a instrução direta, e o Few Shot, onde a gente dá alguns exemplos para IAs basear. Interessante. E tem mais algum tipo de prompt? Tem também o Chain of Thought, que é quando a gente pede para a IA explicar o seu raciocínio passo a passo. É como se a gente estivesse entrando na mente da máquina para entender como ela pensa. Nossa, que legal! Isso ajuda a gente a ter mais controle sobre a IA? Sim, essa transparência é fundamental para usar a IA de forma estratégica e ética. Dominar o Prompt Engineering é essencial para extrair o máximo do potencial criativo da IA generativa. Parece que essa IA generativa é uma ferramenta poderosa, mas a gente precisa saber usar direitinho. Exatamente. Mas e aí? Como a IA se integra aos processos criativos tradicionais?
Será que as agências de publicidade vão ser substituídas por robôs? Será que a gente vai perder o emprego? Calma, o guia deixa claro que a IA não veio para roubar nosso emprego, mas para ser uma ferramenta poderosa que amplia a nossa capacidade criativa. Ufa, que alívio! Mas como a IA pode nos ajudar na prática? De várias maneiras. Ela pode ajudar na geração de ideias, na criação de protótipos, na personalização de conteúdo, na otimização de campanhas. É como ter um super assistente criativo ao nosso lado 24 horas por dia. Incrível. E o guia reforça que a criatividade humana continua sendo fundamental nesse processo. Afinal, a IA não tem a sensibilidade, a intuição, a capacidade de conectar com as emoções que nós humanos temos. Verdade. A IA pode até ser criativa, mas a gente tem o toque humano, a sensibilidade. Exato. A IA pode nos ajudar com as tarefas mais técnicas e repetitivas, liberando tempo e energia para que a gente possa focar no que realmente importa. Cria ideias inovadoras e relevantes que conectem com o público. Então, no final das contas, a IA é como uma parceira que nos ajuda a ir mais longe, a potencializar nossa criatividade. Isso aí. E o guia também fala sobre o fine-tuning, que é um processo para treinar a IA com dados específicos da marca. Tipo, ensinar IA a entender a linguagem da marca. Isso mesmo. É como se a gente estivesse ensinando a EA a falar a língua da marca, a entender seus valores, sua identidade visual, seu tom de voz. É como ter uma EA que veste a camisa da empresa. Que legal, mas e os desafios de implementar a IA generativa na operação? O guia fala sobre isso. Sim, ele não esconde as dificuldades. Parece que não é tão simples quanto apertar um botão e pronto, né? Imagino que tenha seus desafios. Existem várias questões a serem consideradas, como a acurácia, a escalabilidade, a integração com sistemas existentes, e o guia explora esses desafios, mostrando que a gente precisa ter uma visão estratégica e realista da implementação da IA. A gente não pode se iludir, né? E a ética, né? Como garantir que a IA seja usada de forma justa, transparente e que respeite os direitos dos consumidores. Essa é uma questão fundamental. O guia aborda a importância de ter diretrizes claras para o uso da IA, garantindo a privacidade dos dados e evitando vieses que possam perpetuar preconceitos. A gente precisa usar a IA com responsabilidade. Sem dúvida. E para nos ajudar a entender como tudo isso funciona na prática, o guia traz entrevistas com especialistas de agências e marcas que já estão usando IA na publicidade digital. Legal. Quem são esses especialistas? Temos insights de líderes da Oliver da Zigon, da Unilever, do Itaú, do Globo, da DP6, gente que está na vanguarda da inovação e que compartilha suas experiências, seus desafios e suas visões sobre o futuro da IA. Nossa, que time de peso. E a gente vai explorar tudo isso a fundo nas próximas partes do nosso mergulho profundo. Adorei, tô ansiosa para saber mais. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na inteligência artificial na publicidade digital. Bora lá. Na primeira parte, a gente explorou um pouco da história da IA, viu o poder da IA generativa e os desafios de usar essa tecnologia no dia a dia. É verdade. Agora, vamos aprofundar em como a IA está transformando a mídia e a tomada de decisões estratégicas. Boa. O Guia do IAB Brasil dedica um capítulo inteiro a esse tema. Mostrando como a IA está mudando a forma como planejamos, compramos, otimizamos e medimos as campanhas publicitárias. É muita coisa pra gente desvendar. Com certeza. E um dos pontos que o guia destaca é a importância da IA na compra e otimização de mídia. É compra de mídia. Antigamente esse processo era bem manual, baseado em intuição e dados limitados. Entendi. Mas com a IA, tudo muda. Agora a gente pode usar algoritmos para analisar montanhas de dados em tempo real, para identificar os melhores canais, os melhores horários, os melhores públicos para impactar. Caramba. É como ter um supercomputador trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, buscando as melhores oportunidades para maximizar o retorno do seu investimento. É ou não é? Exatamente. E o guia dá vários exemplos de como a IA está sendo usada na prática para otimizar campanhas. Plataformas como o Facebook Advantage Plus e o TikTok Ads usam IA para automatizar a segmentação de público, o gerenciamento de orçamento e a otimização de criativos. Que legal. A IA tá dando aquela mãozinha pros publicitários. Isso aí. Mas me explica uma coisa. Como a gente garante que a IA não vai acabar excluindo pessoas na hora de segmentar o público? Boa pergunta. Será que ela não pode acabar reforçando preconceitos? Essa é uma preocupação importante. E o guia também aborda essa questão, destacando a necessidade de usar a IA de forma ética e responsável. A gente precisa ter cuidado para que os algoritmos não perpetuem vieses existentes. A gente não pode deixar a máquina tomar decisões discriminatórias. Com certeza. E por falar em plataformas, o guia também menciona o Google Maps. Me explica melhor como ele funciona. O Google Maps usa IA para integrar uma variedade de canais de marketing em uma única campanha, otimizando tudo em tempo real. É como ter um maestro da orquestra coordenando todos os instrumentos para criar uma sinfonia perfeita. Uau!
Que interessante. Mas com tanta automação, será que a gente não corre o risco de perder o controle das campanhas? É uma pergunta válida. E o guia deixa claro que, apesar de toda a inteligência da IA, o papel do profissional de marketing continua sendo fundamental. A IA é uma ferramenta poderosa, mas quem define as estratégias, os objetivos e os valores da marca somos nós, humanos. A gente precisa usar a IA de forma estratégica sem abrir mão da nossa criatividade e do nosso senso crítico. Concordo. E falando em criatividade, o guia também fala da SeedTag, aquela empresa que usa IA generativa para criar anúncios contextualmente relevantes. Sim, a SeedTag é um ótimo exemplo de como a IA pode ser usada para criar anúncios mais inteligentes e personalizados. Que conectam com o público. Exatamente. E além da otimização de mídia, a IA também está revolucionando a tomada de decisões estratégicas, né? Com certeza. O guia mostra como a IA pode ser usada para analisar dados, identificar tendências, prever cenários e gerar insights. E isso ajuda. Sim, ajuda os gestores a tomar decisões mais assertivas. Aí dando aquela força para a gente tomar decisões mais inteligentes. Eficientes. Exatamente. É como ter um consultor estratégico, 24 horas por dia, 7 dias por semana, te ajudando a entender o mercado e a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Isso aí. Mas me diz uma coisa, com tanta informação e análise, será que a gente não corre o risco de se perder em meio a tantos dados? É verdade. O guia também aborda os desafios de usar IA na tomada de decisões. A gente precisa ter cuidado para não se afogar em um mar de dados. Sem saber para onde nadar. Exatamente. Então, a gente precisa aprender a usar a IA de forma estratégica. Definindo os objetivos, as métricas e focando nas informações que realmente importam para o nosso negócio. Isso aí. E o guia também destaca a importância de ter uma equipe qualificada para interpretar os dados e tomar decisões. Afinal, a IA pode nos dar insights poderosos, mas quem define as estratégias e toma as decisões finais somos nós, humanos. Faz sentido. E para nos inspirar nessa jornada, o guia traz entrevistas com especialistas em mídia. E tomada de decisões. Gente que está usando IA na linha de frente. E que time de peso! Temos insights de líderes na Play 9, da Wire Consultoria, da IDTBBWA, da DP6. Gente que está revolucionando o mercado publicitário com o uso da IA. E nas entrevistas, eles compartilham suas experiências, seus desafios e suas visões sobre o futuro da IA na publicidade. É uma ótima oportunidade para a gente aprender com quem está realmente fazendo acontecer. Com certeza. E um ponto que me chamou a atenção nas entrevistas foi a importância da colaboração entre humanos e IA. A IA não substituiu o professional. Mas o complementa. É como uma parceria em que cada um contribui com suas habilidades e competências. É como se a gente estivesse formando um time imbatível. A IA com sua capacidade de processar dados e gerar insights. E nós, humanos, com nossa criatividade, intuição e capacidade de conectar com as emoções. Exatamente. E o guia também destaca a importância da ética no uso da IA. A gente não pode usar a IA para manipular pessoas, invadir a privacidade e espalhar desinformação. A IA precisa ser usada pro bem. Para criar um mundo melhor, Mais justo. mais sustentável. E isso exige responsabilidade de todos nós. Desde os desenvolvedores até os usuários. A gente precisa garantir que a IA seja usada de forma ética e transparente. Respeitando os direitos dos consumidores. E contribuindo para um futuro mais positivo. E falando em futuro, o guia também explora as tendências e as oportunidades que a IA abre para a mídia e a tomada de decisões estratégicas. O que podemos esperar para os próximos anos? Mais personalização, mais automação, mais inteligência. E aí, o que você acha? Quais as suas apostas para o futuro da IA na publicidade? Eu acredito que a IA vai continuar evoluindo a passos largos, transformando cada vez mais a forma como criamos, planejamos, otimizamos e medimos as campanhas publicitárias. A gente precisa estar preparados para essa nova era. Estudando, experimentando, inovando. E o guia do IAB Brasil é um excelente ponto de partida para quem quer se aprofundar nesse universo. Ele nos dá as ferramentas para navegar nesse novo mundo da IA, com conhecimento, ética e criatividade. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no Guia de Uso da Inteligência Artificial na Publicidade Digital do IAB Brasil. Já exploramos a história, a criação, a mídia e a tomada de decisões. Agora vamos mergulhar no mundo da medição e atribuição, uma área crucial para entender o impacto real das campanhas. Afinal, a gente precisa saber se o investimento está realmente valendo a pena, né? Com certeza. A medição sempre foi um desafio para o marketing, né? Saber exatamente o que funciona, o que não funciona, onde investir, como otimizar. Mas, com a IA, esse cenário está mudando radicalmente. O guia deixa claro que a IA e IA generativa estão revolucionando a forma como medimos o sucesso das campanhas, oferecendo ferramentas e técnicas muito mais precisas e sofisticadas. E por que essa mudança é tão importante? Me explica melhor.
Imagina que você é um chefe de cozinha. Você prepara um prato delicioso com ingredientes selecionados e técnicas aprimoradas. Mas como você sabe se as pessoas realmente gostaram do seu prato? Pela reação delas. Exato. A resposta está na reação delas, nos elogios, nos pedidos de repetição. No marketing é a mesma coisa. A gente investe tempo, dinheiro e criatividade nas campanhas. Mas precisa ter certeza de que elas estão realmente atingindo os objetivos e gerando resultados. E é aí que a IA entra em cena, nos ajudando a medir o sucesso das nossas ações. Faz sentido. Mas como a IA faz isso na prática? O guia explora diversas aplicações da AI na medição, como Marketing Mix Modeling, o MMM. Lembra que a gente falou dele antes? Com a ILE, o MMM se torna muito mais poderoso, permitindo analisar o desempenho de diversos canais e campanhas, identificando quais geram maior ROI. É como ter um raio-x das suas ações de marketing, mostrando exatamente o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Interessante. Mas e a atribuição multitoque? Como a IA está mudando esse processo? Antigamente, a gente só conseguia medir o último clique antes da conversão. Era como dar todo o crédito ao garçom que serviu o prato, sem reconhecer o trabalho do chefe, dos ajudantes, dos fornecedores dos ingredientes. Ué? Mas a jornada do consumidor é muito mais complexa do que isso. Com certeza. A IA consegue rastrear todos os pontos de contato do cliente com a marca, desde o primeiro anúncio que ele viu até a compra final. Então, a IA nos dá uma visão mais completa da jornada do consumidor. Exatamente. Com essa visão completa, a gente consegue entender melhor o que realmente influencia a decisão do consumidor, otimizando as campanhas de forma muito mais inteligente. É como ter um mapa da jornada do cliente, identificando os pontos de contato mais importantes e as melhores estratégias para guiá-lo até a conversão. E o guia também fala sobre a IA nos testes AB, né? Aqueles testes que a gente faz para comparar diferentes versões de um anúncio, por exemplo. Isso mesmo. Com a IA, os testes AB se tornam muito mais rápidos, eficientes e precisos. A IA consegue analisar os resultados em tempo real, identificando a versão que tem o melhor desempenho e direcionando mais tráfego para ela. É como ter um piloto automático que ajusta a rota do avião de acordo com as condições climáticas, garantindo que a gente chegue ao destino da forma mais rápida e segura. E a IA também pode ser usada para analisar a criatividade das campanhas, né? Tipo, saber quais elementos, cores, mensagens, imagens geram mais engajamento, mais cliques, mais conversões. Com certeza. A IA pode nos ajudar a entender o que realmente chama a atenção do público, o que gera conexão emocional, que leva à ação. É como ter um tradutor de emoções, decodificando as reações do público, nos ajudando a criar campanhas mais eficazes. E com a IA generativa, a gente pode até mesmo criar diferentes versões de um anúncio automaticamente testando cada uma delas para encontrar mais eficácia. E quais os desafios da IA na medição? O guia também fala sobre isso. Sim, o guia aborda essa questão com bastante profundidade. Um dos principais desafios é a qualidade dos dados. A IA depende de dados para funcionar. Se os dados forem ruins, os resultados serão ruins também. É como tentar fazer um bolo com ingredientes estragados. Não vai dar certo. Verdade, é verdade. E a interpretabilidade também é importante, né? A gente precisa entender como a IA chegou a uma determinada conclusão, para garantir que a medição seja justa e transparente. Exatamente. Não podemos simplesmente confiar cegamente na IA. Precisamos entender os seus processos, os seus critérios, para garantir que as decisões sejam tomadas de forma ética e responsável. E o guia também destaca a importância da colaboração entre humanos e IA. A IA não substitui o profissional, mas o complementa. É como uma parceria em que cada um contribui com suas habilidades e competências. Para finalizar nosso mergulho, o guia traz entrevistas com especialistas em medição e atribuição, gente que está usando o IA na linha de frente para entender o impacto real das campanhas. Temos insights de líderes da DP6, da Essence Media Cloud, da Jellyfish, da Brand Tech Group, gente que está na vanguarda da inovação e que compartilha suas experiências, seus desafios e suas visões sobre o futuro da medição. E aí, pessoal, curtiram esse mergulho profundo no mundo da inteligência artificial na publicidade digital? Esperamos que esse guia do IAB Brasil inspire vocês a explorar as infinitas possibilidades que a IA oferece para criar campanhas mais eficientes, criativas e impactantes. E lembrem-se, o futuro da publicidade é uma combinação de inteligência artificial e inteligência humana. Vamos juntos construir um futuro ético, inovador e cheio de oportunidades. É isso aí. Até a próxima.